Salmo 2. Os poderes malignos tentando prosperar e oferecer oposição ao poder e aos planos de Deus. Aqui está o ponto principal tratado por este salmo. O plano de Deus e o plano dos homens, caros amigos e amigas. Este é seu canal Conexão OR. Agradeço por você estar aqui. Por favor, dê like e envie este vídeo a todos os seus contatos. Neste vídeo, faremos uma expansão detalhada e inspiradora do Salmo 2, explorando o conflito cósmico entre os planos da humanidade rebelde e o soberano plano de Deus. Vamos meditar sobre esta poderosa palavra de Deus. Comecemos pelo grande conflito, a fútil rebelião contra o trono do universo. O Salmo 2 é um drama cósmico em 4 atos. Ele começa com o barulho e a fúria de uma humanidade em revolta. É uma chave hermenêutica para se entender a história do mundo. Toda a luta pelo poder, toda ideologia que busca marginalizar Deus, toda tentativa de estabelecer um paraíso sem o Criador, é, em essência, um eco da rebelião descrita neste salmo, conspiração da terra contra o Criador. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Versículo 1. O salmo irrompe com uma pergunta que mistura perplexidade divina e ironia profética. A cena é a de um conselho de guerra terrestre. Nações e povos representam as estruturas coletivas de poder humano, governos, reinos, impérios, ideologias e sistemas. Eles não estão simplesmente discordando, estão se amotinando. Num estado de rebelião organizada, a palavra hebraica, ragesh, implica um tumulto, um frêmito de insurreição. Quem exerce estes poderes malignos? Aqui não são primeiramente entidades espirituais invisíveis, mas os poderes terrestres que operam sob sua influência são reis, presidentes, filósofos e tecnocratas que, em sua arrogância, acreditam que a esfera do divino é uma relíquia do passado. Eles tramam, um termo que significa meditar, planejar, sussurrar conselhos secretos. Seu objetivo é claro e declarado com audácia: lancemos fora as suas cordas e arrojemos de nós as suas amarras. Versículo 3. As cordas e amarras de Deus não são restrições opressivas, mas os fundamentos da realidade moral e da ordem criada são a lei natural, a consciência, os princípios de justiça, verdade e amor que sustentam o cosmos. Os poderes rebeldes veem nisso um jugo insuportável, um obstáculo à sua autonomia total. Eles sonham com um mundo onde o poder é a única lei, onde a vontade humana, especialmente a dos mais fortes, é a medida de todas as coisas. Esta é a essência de todo o projeto humano que busca prosperar a parte de Deus. Uma tentativa de criar uma torre de Babel moderna, seja através do totalitarismo político, do materialismo científico ou do relativismo moral. A resposta do céu, o riso soberano e o decreto do terror. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Versículo 4. Enquanto a terra está em frenesi, o céu está em calma. A reação de Deus não é de pânico ou de surpresa, mas de riso. Este não é um riso de alegria, mas de escárnio soberano. O riso de um adulto vendo crianças tentando empurrar uma montanha é a mais profunda repreensão possível à presunção humana. O salmista pinta um quadro vívido. O tumulto das nações é tão insignificante do ponto de vista celestial que merece apenas zombaria. Contudo, o riso rapidamente se transforma em ira. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os aterrorizará. Versículo 5. A paciência de Deus não é fraqueza. Há um tempo determinado, um kairos, em que a história atura seu clímax e a intervenção divina se torna inevitável. A ira de Deus não é um acesso de raiva emocional, mas a resposta santa e necessária ao mal desenfreado. É o sistema imunológico do universo reagindo a um câncer terminal. E então, no auge dessa ira silenciosa, vem o decreto que desfaz toda a conspiração. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Versículo 6. Enquanto os reis da terra se reúnem em conselhos instáveis, Deus constitui
Sua ação é singular, decisiva e eterna. O Monte Sião representa a sede da autoridade divina na terra. O lugar do seu templo e do seu trono é a declaração de que, apesar de toda a agitação, há um rei, um ungido, Messias em hebraico, Cristo em grego, que já está instalado. A batalha, do ponto de vista celestial, já está decidida. A vitória é proclamada. Decreto do rei ungido. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 7. A narrativa muda para a primeira pessoa. O próprio rei ungido toma a palavra para revelar a fonte de sua autoridade. Um decreto eterno do próprio Deus. A declaração, Tu és meu filho, eleva a realeza a um nível completamente novo. Este não é apenas um governante humano, é um filho divino, em relação única e eterna com o Pai. Eu hoje te gerei. Não indica um começo no tempo, mas a manifestação pública dessa filiação na história, seja na entronização do rei davídico e de forma plena e definitiva na ressurreição de Jesus Cristo. Atos 13, versículo 33, a este filho é dado um domínio universal. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Versículo 8, a herança do filho inclui precisamente aqueles que se rebelam contra ele. Sua vitória não é territorial, mas total. Ele governará com cetro de ferro. Versículo 9, um símbolo de autoridade absoluta e inquestionável. O cetro de ferro não é primariamente para esmagar pessoas, mas para esmagar a rebelião, o pecado, a injustiça e a morte. É a força que quebra as correntes do mal, assim como um vaso de barro é quebrado para ser refeito. Jeremias 18 é um governo de justiça que não negocia com o erro. Antes, preciso lembrar seu like. Vamos, a hora do apelo final. Só há um caminho, o da sabedoria e da submissão. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Versículo 10. O salmo conclui com um apelo urgente, uma chamada à razão. O salmista, como um profeta, se volta para os próprios conspiradores. A zombaria celestial e o decreto do Filho não são o fim da história. São um último aviso antes do juízo. A rebelião é, acima de tudo, uma tolice colossal. É nadar contra a correnteza do universo. Deus, o Criador, é o absoluto poder no universo. Em todas as dimensões, Ele é o Senhor. Não há outro além dele. Foram por 3 vezes exortados, mas não deram ouvidos. Por isto, a ira se ergue contra os ímpios. Servir ao Senhor com temor. Reconhecer a soberania de Deus é o princípio da sabedoria. O temor não é um pavor servil, mas um ato reverencial, um profundo respeito pela sua santidade e poder. Alegrai-vos com tremor. Mesmo a alegria de se relacionar com Deus deve ser temperada com a consciência de sua majestade. É uma alegria solene, que não ousa banalizar o sagrado. Beijai o filho. Beijar era um gesto de homenagem, lealdade e submissão a um soberano. É um ato de rendição amorosa, de aceitação do seu governo. É o antídoto para a rebelião. O beijo aqui refere-se à plena aceitação e amor dedicado. O aviso final é severo e claro, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. O caminho da autonomia rebelde não leva à liberdade, mas à destruição. A ira, mencionada anteriormente, é aqui apresentada como uma consequência inevitável para quem persiste no caminho da oposição, mas a sentença termina com uma nota de esperança sublime. Bem-aventurados todos os que nele confiam. A bênção, a verdadeira prosperidade, a shalom duradoura, não está na vitória dos conspiradores, mas na confiança humilde no Rei constituído por Deus. O Salmo 2 é a preparação que simboliza os atos de Deus ante o processo expiatório na história redentora da humanidade e como age o coração rebelde. O mapa da realidade nos mostra que por trás das manchetes dos jornais, das disputas geopolíticas
e das revoluções culturais, há um conflito mais profundo, a tentativa constante da criatura de usurpar o lugar do Criador. Os poderes malignos continuam a prosperar em sua oposição. Mas sua vitória é sempre ilusória e temporária. Você percebe como estamos vendo isto? São governantes da terra. Muitos são os que se autoproclamam soberanos intocáveis, mas o Todo-Poderoso zomba deles. A palavra do Senhor não voltará vazia. Isaías 55, versículo 11, explica a eficácia e o propósito da palavra de Deus, assim como a chuva e a neve descem do céu e fazem a terra brotar, produzindo o resultado para o qual foram enviadas. A palavra de Deus também não volta para ele sem efeito. Ela cumpre o propósito divino, traz os resultados desejados e prospera naquilo para que foi enviada, sendo uma promessa de que a palavra divina é poderosa e cumprirá a vontade de Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, versículo 35. Para os que creem, este salmo é um conforto profundo. Ele garante que, mesmo quando os poderes das trevas parecem triunfar, Cristo já foi constituído rei. A ressurreição foi o hoje em que Deus o gerou, declarando-o vitorioso sobre toda a potestade. Portanto, a nossa esperança não está na derrota dos nossos inimigos pela nossa própria força, mas na submissão alegre e confiante ao Filho. A verdadeira prosperidade, a que o mundo não pode dar nem tirar, é encontrada apenas quando, em vez de juntar-se ao motim, nos ajoelhamos e com reverência e alegria beijamos o Filho. Oremos, clamando a misericórdia de Deus, para que não venha contra nós a sua ira. É realmente maravilhoso saber que a profundidade e a beleza do Salmo 2, esse verdadeiro pilar da teologia do Reino de Deus, puderam ser exploradas de uma maneira significativa. Peço que faça a sua inscrição no canal. Envie esta palavra aos seus contatos e dê o like. Se puder, escreva um comentário. Acesse a playlist do canal. A mensagem de Deus lhe servirá de âncora em toda e qualquer situação, alegre ou triste. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Até o próximo vídeo.